Boa noite a todos. Mais uma vez uma live, mais um dia após o outro e mais uma live, obviamente. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, hoje para falar de um assunto muito bacana que eu gosto muito. Eu venho prometendo isso desde o nosso aulão lá atrás, no dia 21, se eu não me engano, tivemos um aulão, 28 de março, e foi um assunto muito debatido, muito discutido no meu aulão. Que aí, obviamente, eu quis trazer uma especialista para falar sobre isso e eu vou apresentar ela daqui a alguns segundinhos. Antes de mais nada, queria lembrar-lhes de curtir esse vídeo, que me ajuda bastante. Você que está no YouTube, curta esse vídeo. Também aproveita para me seguir aqui no canal. É muito, super importante isso, que ajuda o canal a crescer, enfim, contribui com o canal. Bom, hoje eu trouxe uma pessoa extremamente especial para poder bater um papinho que eu acho muito interessante, que os assuntos de Agile Coach, enfim, de Inception e o que é o Enterprise Coach. A gente vai saber a diferença de tudo isso e até como aplicar esse conteúdo também para você que trabalha com RH, para você que trabalha com recrutamento e seleção no seu dia a dia, porque é muito importante esse conteúdo. E a pessoa que eu trouxe aqui, eu vou apresentar para vocês agora, é a minha amiga Mayra Souza. Tudo bom, Mayra? Tudo bem, obrigada pelo convite, obrigada pessoal aí, eu agradeço aí estar com vocês aqui no canal. Maravilha, maravilha. Obrigado pela sua participação. A Mayra, eu fiz um convite para ela, eu achava que ela não fosse aceitar, mas ela aceitou e eu fiquei muito feliz com isso. Obrigado, Mayra, por participar aqui desse canal, do nosso canal. Mas lembrando mais uma vez, aqui é feito para compartilhar ideias, conhecimentos com vocês, especialmente nesse momento em que nós estamos todos confinados, né? Quarentenados, como diz um amigo meu. Então, estamos todos confinados em casa, é um momento de aprender, de conhecer, de ampliar nossos conhecimentos, e esse é o momento. Então, eu estou fazendo questão de todos os dias, às 8 da noite, estar aqui junto com vocês, para poder passar esse conhecimento com vocês. E hoje estamos aqui com a Mayra para falar um pouquinho sobre Agile Coach, Inception e tudo mais. O pessoal está entrando aqui, a Camila está me dando boa noite, a Camila está batendo ponto aqui todos os dias. Estou gostando, Camila. Obrigado Show, pela. seja bem-vinda. Obrigado, Camila, pela participação. Bom, está aberto para comentários, podem perguntar. A Karen também entrou aqui. Boa noite, Mayra maravilhosa. Ela participou aí com a gente no final de semana passado, nós fizemos um workshop online, ela participou, foi super legal. Que legal, que legal. A Janice também, boa noite, Janice. Já também participou de uma live comigo aqui. A Janice, nota 10, nota 1000, com o conteúdo que ela trouxe para a gente, o RH 4.0. Tá me devendo também mais uma live, Janice. Então, vamos fazer mais uma live, com certeza. E a Mayra está aqui agora para poder compartilhar um conhecimento muito bacana. E a ideia aqui é mesclarmos um pouquinho do meu assunto na área de TI com o assunto da Mayra, ela está do lado de cá, com o assunto da Mayra, sobre Inception, sobre Agile Coach, e trazer essa mescla desses dois assuntos, entregar isso para vocês, para que vocês aprendam isso e para que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar a minha convidada, obviamente, uma pessoa que tem um currículo assim excepcional. Acho que eu vou levar uns 30 minutos para poder falar o currículo dela aqui, mas eu vou resumir. A Mayra Souza. Oi? Faz uma síntese. Uma síntese, é. A Mayra de Souza é Enterprise Coaching, Lean Agile Coach, Self Coach, facilitadora remoto, facilitadora e trainer Lean Inception, Learning Management 3.0, que é o conhecimento que ela possui, obviamente, e Design Sprint, consultora da ação. Ação é isso, Mayra? Coletivação, isso. Ah, que legal. É engenheiro de produção na PUC do Rio Grande do Sul, profissional e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, conheço muito bem. Professional Agile Coach e tem especializações de Scrum, Product Owner, Estruturas Libertadoras, KMPI. É Kanban. É isso? KMP1. Kanban. Legal, sim, conheço Kanban. demais, uso demais. FMEA de processos, não conheço isso. FMEA. É muito usado na indústria, né, na parte de engenharia, para mitigação de riscos. Que legal, que legal. É bom que estou aprendendo.
auditoria, organizações orgânicas, Kanban, Design Sprint e Visual Thinking, que é um conhecimento muito legal. Eu até tomei um treinamento de Design Thinking recentemente, achei assim, sensacional. Como jornada profissional de mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas, treinamentos e reengenharia de processos, gestão de produtos e qualidade. Então, esta é a nossa comunidade de hoje. O que a gente vai passar aqui hoje para vocês aprenderem, sem sombra de dúvida, utilizarem no seu dia a dia de vocês. Mandem perguntas. Ontem a live bombou, ficou um monte de pergunta aí. Eu peço desculpa para quem está assistindo. A gente não ter conseguido responder a todas, mas vamos fazer uma segunda live daquela que fizemos ontem. Hoje a live é sensacional, sem sombra de dúvida. E a gente vai hoje virar a Mayra de cabeça para baixo e tirar todo o conteúdo dela, para ver se ela consegue passar tudo isso para a gente. Mais uma vez, boa noite, Mayra. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar participando aqui da nossa live aqui. A Janice gostou do teu currículo. Que currículo lindo, é realmente lindo. Muito parabéns pelo currículo. Eu brinco que eu já fiz de tudo, só não vendi o corpinho. Isso aí eu também não. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Mayra, eu vou abrir esse bate-papo aqui, fazendo uma pergunta até um pouco básica, porque isso a mim é um interesse meu também de saber e conhecer esse assunto. Não sei se você sabe, na verdade, eu trabalho com hipnose também, hipnoterapia. A gente estava nos bastidores conversando um pouquinho, eu esqueci de falar isso para você. Eu trabalho com hipnose também, que é um assunto que me interessa muitíssimo. É um assunto que é um pouquinho mesclado aí com a área do RH, enfim, a área de humanas, né? Eu sou da área de exatas, sou formado em ciência da computação, mas também adoro utilizar um pouquinho da área de humanas para poder mesclar esses dois assuntos. E quando eu estudei hipnose lá atrás, PNL e tudo mais, eu lembro que existia bastante estudo sobre coaching e tal, e o IBC, eu conversei bastante com o pessoal do IBC, não cheguei a fazer curso de coaching, mas é algo que me interessa muito, e tem os personal coach, né, que é o coach focado em pessoas de forma geral, que é utilizado para poder gerar, enfim, engajamento da pessoa consigo mesma, com outras pessoas, para gerar, enfim, e um monte de outras coisas que eu queria ouvir de você. Tem tudo. Tem coach até de sono. De sono. Dormir melhor, então eu vi esses dias que tinha coach para para surfista. Então, eu achei sensacional. Então, me explica o que é. Eu sei que coach, a palavra em inglês significa técnico, né? Que significa instrutor, enfim. Treinador. Mas isso. O coach vem de cocheiro, tá? Que é levar uma pessoa, né? Na época de carruagem, né? Cavalo e tal, de levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Então, o coach, ele auxilia a pessoa a sair do status quo. E aí a gente está falando de vários níveis. Né? Se a gente entra depois, você vai me perguntar, a Agile Coach vai estar atuando dentro de uma organização, mas tem essa vertente do coach, de fazer com que a organização mude algo. Pode ser transformação cultural, pode ser com método, já com a pessoa, a gente está falando, pode ser ela está galgando para uma nova carreira, ou então ela quer conquistar uma nova língua e não está conseguindo. Tem coisas que para nós é muito desafiadora e muitas vezes ainda a gente tem que desenvolver habilidade para aquilo. Então a gente tem uma tendência a procrastinar, a deixar aquilo de lado, a não fazer. Por isso até é interessante para o próprio RH saber muito bem com a liderança que tipo de desafio vem dando para as pessoas. Porque se você dá um desafio muito alto, tá? E a pessoa tem baixa habilidade, ela fica estressada, pressionada, dá a sensação de aflição, e aí a tendência é aquela pessoa deixar aquilo de lado. Quem aqui já não ocorreu isso, né? A gente tem algo para fazer que demanda muito mais tempo, que você tem que estudar muito. Então, qualquer pessoa gosta de ser produtiva. Então, quando a gente está fazendo uma coisa que ainda a gente não tem domínio, a gente não tem produtividade. Então, isso gera também para a pessoa é ruim, desmotiva também. Então, tem que ter cuidado com isso. Perfeito. Então, deu para entender que, na realidade, o coach é uma pessoa que é um técnico, na realidade,
e que ajuda a pessoa a chegar a alcançar os objetivos dela. Então, essa é uma explicação mais próxima, né? A tradução do coach, isso, é técnico, técnica ou treinador, né? Mas é a pessoa que vai instigar. Então, assim, um treinador ou uma treinadora de futebol, um exemplo. Ela não vai lá jogar, mas ela já tem uma experiência de vida, tem uma vivência com todo o ramo de esporte, né? Então, é interessante, quando você for buscar um coach, dado o que você está buscando, veja o currículo daquela pessoa para ver se ela tem essa experiência com aquela área que você quer se desenvolver ou que quer mudar, né? Quer ir de um ponto A para o ponto B. Então, é interessante você saber se a pessoa tem conhecimento naquilo. Entendi. Mas não, só lembrando, não que ela vai treinar com você, ela vai te instigar para você treinar, para você sair de um ponto A para um ponto B. Entendi. Ela vai ser realmente uma coadjuvante ali no seu crescimento para te colocar sempre no prumo, na linha correta para que você consiga alcançar o objetivo, né? É basicamente isso. Isso aí. Legal. Bom, sabemos o que é coach, da palavra Agile Coach. Bom, então o Agile Coach, nesse caso, é um técnico que vai te ajudar a aplicar os métodos ágeis. Como é que funciona isso? O que isso significa? A primeira coisa a gente tem métodos ágeis, mas a gente tem o mindset ágil. Então tem que tomar cuidado, porque eu vejo muitas vezes as organizações querem ágil, e aí pegam um framework e acham que estão instalando ágil, e a partir de amanhã já é ágil, ou a partir da hora que instalaram. Isso não existe, né? E tem aquela falácia também, o que é realmente ágil? Então vamos lá, antes de falar de Agile Coach, falamos de coach, né? O que é ágil? Ágil não é rápido. Não é entregar rapidinho. Faz ágil aí. Não, tá? Então, só para fazer uma relação. Rápido é um trem-bala. Vai muito rápido. Ágil é um guepardo. Que vai rápido, mas muda, que é o principal, muda de direção o mais rápido possível. Entendi. Um trem-bala consegue mudar de direção? Não, ele só não é de linha reta. Então, isso é uma coisa que eu já vi na Você RH, já vi em várias revistas de nome, usando o ágil, fazendo uma falácia do ágil. Um erro, entendeu? Que o ágil é rápido. E ágil não é rápido. E ainda mais quando você está iniciando essa transformação ágil numa organização, vai cair a produtividade. Tudo que é novo, acabei de falar. Se algo é desafiador e você ainda não tem habilidade para aquilo que você vai criar, com o tempo, você vai ter uma lentidão no que você vai fazer. Tá? Sem dúvida. Então, isso ocorre. E aí, a pessoa que é esse papel, o que é esse papel Agile Coach? É a pessoa que vai ser a treinadora, vai apoiar os times a estarem utilizando o framework, mas a ter o mindset ágil, que esse é o primeiro ponto. Sim. O que é ter um mindset ágil, gente? Tem os valores ágeis, é o manifesto ágil. E tem os 12 princípios ágeis, que é o como você põe em prática o manifesto ágil. Se você quiser, você não precisa de nenhum framework se você colocar isso em prática. Agora, eu vejo organizações que estão colocando em prática framework, mas não aplicam os valores e os princípios. Aí isso é casca ágil. É achar que faz ágil, mas não faz. Então, a pessoa que é Agile Coach, ela vai apoiar, se tiver nesse momento de transformação, se não, se a organização ou o time, né, principalmente o time, porque a Agile Coach está no nível de time ou de uma área, está atuando com um grupo menor, né, não está ainda escalando. Então, vai apoiar, colocar em prática, se já colocou, vai ajudar o quê? Potencializar o grupo, potencializar, pensar coisas diferentes. Então, até quando você falou, que eu sou Lean e Agile Coach, o Lean foi um precursor para o Ágil.
muita coisa do ágil veio do Lean. Que é anterior ao ágil. Sim, 1950, né? 1900 lá vai com 8, porque é do sistema Toyota de produção. Sim, né? eu lembro muito então, bem. Eles fazem design thinking antes de ter design thinking, porque o foco deles é no cliente. Por quê? Porque eles trabalham com just in time, entregando certo na hora certa para a pessoa certa. Legal. Que hoje a gente vem trabalhando centrado no ser humano, design thinking, é just in time, né? Assim, de certa maneira, né? Mas é atender uma demanda, é atender a necessidade, e não criar uma demanda, uma necessidade. Para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, eu vou explicar rapidamente. O ágil é um conceito geral, tá? Um conceito macro, global. E dentro do ágil tem o que nós chamamos de frameworks, que são os modelos de aplicação que conceituam o método ágil. Então, nós temos vários frameworks lá dentro. Um deles é o Scrum, que é mais... A gente falando é um guarda-chuva. Guarda-chuva, exatamente. E embaixo deles tem vários frameworks que, na verdade, são as formas de aplicar diferentes do ágil dentro da metodologia ágil. Então, você tem um framework que é o Scrum, você tem outro framework que é o Kanban. Me ajuda aí, Maria, que eu estou esquecido. XP. Você tem o XP, pronto. E tem outros tantos. Cristal, tem um monte. Um monte, exatamente. E o que é mais falado no mercado hoje é o tal do Scrum. É o mais usado, né? É o mais usado. Não necessariamente quer dizer que seja o que é aplicável, por exemplo, na tua solução, no teu negócio, na tua empresa, enfim. Mas está sendo, em muitos casos, tem dado certo, em muitos casos, especialmente nas empresas de desenvolvimento de software, o que é mais utilizado é o Scrum. E também nas consultorias que eu presto para empresas de RH, consultoria de RH, também é o Scrum. Mas, obviamente, cada caso é um caso. E isso precisa ser analisado. Aí vem o papel da Agile Coach, que está aqui do meu lado conversando comigo. Ela é quem vai aplicar e colocar isso, a fazer uma análise da empresa, das pessoas envolvidas, dos atores e tudo mais. E não só isso. E a decisão, muitas vezes, não é só do Agile Coach, porque senão não vai fazer sentido para as pessoas. As pessoas têm que participar. Então, por isso que tem um papel também de treinador de realmente de ensino, de ajudar, de apoiar as pessoas a entenderem, a aprenderem, para elas também decidirem. Então, tem que haver esse empoderamento. Com certeza. A Camila comentou aí, nossa, eu nunca vi essa relação de just in time para design thinking. E, nossa, agora que foi explicado, faz muito sentido. Realmente, faz muito sentido, Camila. E ela também comentou que também tem o OKR. Também tem o OKR, que é... OKR é Objective Key Results. Né? Então, é cascatear os objetivos, do objetivo organizacional, as áreas, e aí, isso que é diferente quando a gente fala do tradicional para o ágil, tá? Porque a ideia dentro do ágil, para criar esse engajamento das pessoas, elas participam dessas decisões, elas constroem isso. Então, não é top-down, o objetivo da sua área, Danilo, é tal coisa porque vai alimentar o meu objetivo. Isso não cria engajamento, né? Então, as pessoas, elas vão construir os objetivos da área, do time, até nível pessoal, com foco em atender o objetivo organizacional. E aí, isso em camada de objetivo, aí nós temos os key results, que é resultado-chave, que normalmente inclui algo quantitativo. É o que você vai fazer para atingir o objetivo. Normalmente, a cada objetivo, você pode vir a ter até 3 resultados-chave. Legal. Eu tive conversando na semana passada, em uma live que eu fiz aqui, não me lembro, e chegamos no assunto dos KPIs. Como é que, eu sei que isso faz parte também da semântica do assunto, né, do contexto da Agile Coach, como é que tu introduz, como é que é feito a técnica de implantação desses KPIs, só para as pessoas entenderem o que é o KPI, é o Key Product Indicator, não me lembro? É indicador. É indicador, na realidade, É um indicador que vai te dar resultados da aplicação do conceito. Você vai ter que cruzar, entendeu? Porque como que você sabe o seu resultado-chave? Como que você sabe que você está chegando nele? Porque normalmente pode ser assim, um resultado-chave aumentar o nosso NPS de 40 para 70.
Se você não mede NPS, como que você sabe que você vai aumentar? Então, o indicador, até uma diferença, ó, métrica é a medida bruta. Então, quantas pessoas que estão entrando no site? Quantas compras que nós já fizemos? Agora, quando a gente fala KPI, é realmente um indicador. Ele já faz uma relação e tem uma porcentagem daquilo, entendeu? Entendi. Então, isso tudo casa com OKRs, porque se você não tem indicadores, como que você sabe que você está atingindo ou indo de encontro ao seu objetivo? Isso. Não faz sentido, né? Não faz então, sentido. Você tem que ter. E os KPIs também eles são ajustáveis, né? Se a gente tem uma meta de um mês, por exemplo, o KPI é um. A gente tem uma meta daquele mês para mais 3 meses à frente, o KPI é outro. Então nós vamos ajustando os KPIs. Estou falando certo ou estou falando bobeira? É que, na verdade, o KPI você já tem aquela métrica. Ele, na verdade, está te trazendo a medida. Aí, para gerar uma ação, para gerar uma mudança, entendeu? Sim. Então, ele é um direcionador. Ele é o cockpit de um carro. Né? Você não tem lá a sua velocidade. Se você não tivesse, quando a gasolina tivesse acabado, quantas vezes que a gente não estaria na rua? Exato, várias vezes, Entendeu? Então, assim, o KPI vai te trazer isso, o quanto que você está atendendo às suas expectativas, o seu resultado esperado, comparar com o do ano passado, poxa, igual isso que nós estamos vivenciando. A organização ela tem que agir. Ela não vai ficar parada, não, ó, vamos esperar. O faturamento vai crescer, uma hora ela tem que se mover. Claro. Então, os indicadores, eles fazem com que haja essa mudança, esse movimento, né? Só cuidado, muita organização tem um indicador melancia. O que é o indicador melancia? Verde por fora e vermelho por dentro. Por dentro. Que é alterado, né? Alguém altera só para mostrar que tá lindo. Sim, maquiado. Que a área atingiu para receber o bônus do ano. Que isso é errado, né? Então, lembrar que o indicador não é o objetivo. O indicador, ele só está te indicando. Você está indo no caminho errado. Você está indo no caminho certo. Continua. Legal. Agora, falando um pouquinho sobre outro tópico que eu vi no teu currículo, que eu achei extremamente interessante, que é o Enterprise Coach. O que é isso? Então, enquanto o coach está no nível de uma área, de um time, né, de alguns times, na verdade, o Enterprise Coach ele está agindo de maneira transversal na organização, assim, na verdade. Então, em várias áreas, na organização como um todo, ele está fazendo com que a organização atue ou, né, comece a ter, ou tenha, ou melhore isso, o Business Agility, que é ter agilidade para o negócio todo. Então, o RH ter agilidade, financeiro, contabilidade, tudo. Então, é um apoio com que a organização toda tenha essa agilidade. E o foco em tudo, gente, é entrega de valor. A gente está entregando valor? A área, o RH está entregando valor? Quem é cliente do RH? Né? Então, dá para usar várias técnicas para ter esse entendimento. Igual a persona dos usuários do RH. Para você entender qual é a necessidade daquela pessoa. Como eu tenho que me comunicar com ela. Qual é o nosso fluxo de valor. Então, você vai fazendo esse mapeamento, entendendo. Uma coisa que a gente tem que cuidar em todas essas áreas que são de operações, que elas apoiam o negócio, né? Então, é um apoio para o negócio acontecer, para que elas não fiquem somente operacionais. Toda área tem que ter uma visão estratégica. Sim, sem Toda dúvida. área tem que ter, 80% está trabalhando no arroz e feijão, mas 20% tem que estar pensando no macarrão bolonhesa, na lasanha. Sim. Entendeu? Porque senão o negócio pode morrer. É isso que a organização tem que estar olhando para todas essas áreas, porque essas áreas são as que a gente pode, com foco, né, porque elas são o operacional, começar a reduzir desperdício. Por quê? Porque elas têm processos que ocorrem com uma frequência e uma periodicidade muito similar. Não é
totalmente diferente. Então, são essas áreas que você vai fazer com que tenha automação, com que melhore o fluxo de trabalho e reduza desperdício. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa muito importante que eu vejo hoje em dia são algumas empresas que trabalham de forma descentralizada, que é chamado de modelo. Esqueci o nome agora, a palavra que dá exata para isso, onde cada área trabalha de forma, enfim, desconectada, sem conexão entre uma e outra, o que de certa forma. Rede isso, ou em vez de hierarquia? Eu falo em níveis de desorganização mesmo, ou seja, as empresas, as áreas elas não se conversam entre si. E aí vem silos. Oi? Você está falando quando as áreas estão em silos. Isso, só que na realidade. Uma contra a outra, né? Exatamente, uma contra a outra. Isso é muito. Tem se tornado meio frequente no mercado, e eu tenho visto isso bastante, pelo menos nas consultorias que eu tenho prestado lá em São Paulo, principalmente. Né? E isso é um perigo. Assim, ó, não mexe no meu queijo. Sai daqui. Exatamente. Aí você tá vendo um problema naquela área, você vai falar, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar da sua área. Entendeu? Ao contrário, essa pessoa tem que puxar essa outra e falar, nossa, é verdade, me ajuda aqui a melhorar. Então, a gente tem que integrar as áreas têm que se apoiarem e ajudarem a atender o quê? Que isso que ajuda o OKR, né? Atender o objetivo organizacional. Sem dúvida. Então, eu acho que isso é de suma importância, acho que isso é o básico, porque a empresa como toda ela é uma só. Ela produz para clientes e os clientes veem apenas uma empresa, eles não veem várias empresas, várias organizações dentro da única empresa. E se o cliente às vezes tem que lidar com um cliente com uma área específica e você enxerga que aquela área tem uma rixa com a outra área, fica um negócio muito desconfortável. É péssimo. Mas aí, por isso que tem um papel da liderança muito importante, né? Sim. A liderança tem o papel de unir. E, infelizmente, tem muita liderança que está o quê? Separando. Exatamente. Criando gancho, fazendo fofoca, feedback terceirizado, entendeu? Então, assim, a liderança tem um papel de falar assim, ó, vamos aqui, vamos lá conversar com a área, em vez de falar de proteger. Não, deixa lá que eu falo, sabe? Sim. Inclusive, falar em liderança, amanhã eu vou ter um bate-papo às 20 horas com o meu amigo Luciano Steffen. Você conhece o Luciano Steffen? Devo conhecer, porque esse nome não é estranho. Ele é moderador do canal Sala de RH aqui do YouTube. Aqui do YouTube não, do YouTube, porque eu tô falando para 3 canais ao mesmo tempo. E ele é gaúcho, achei que tu conhecesse ele. Então, eu devo conhecer. É que eu conheço tanta gente, eu tenho que ver foto, eu tenho que ver o rosto da pessoa. Eu conheço você. E amanhã vai estar falando comigo sobre um pouquinho sobre liderança, e é um assunto muito importante, como interagir, como utilizar a liderança de forma produtiva nesses tempos em que estamos todos em casa, conversando, interagindo via tecnologias, via ferramentas de comunicação. O Luciano é um cara muito legal que fala bastante, conhece bastante sobre o assunto, e eu vou falar um pouquinho do assunto também de liderança. Hoje eu sou um líder de tecnologia, vou falar também um pouquinho dessa área, como é que eu consigo interagir com as minhas equipes aí mutuamente. Então, liderança é um assunto muito importante, muito, muito legal. Mas voltando ao assunto das áreas apartadas, então o Enterprise Coach, ele faz essas áreas voltarem a se conversar. Não só se conversar, melhorar o elo, melhorar processos, até procedimentos, entendeu? E esse é um papel que provoca, eu até brinco assim, é um agente de mudança, essa pessoa, né? Então, ela ajuda a dar essa, né? A galera dá uma balançada, tipo, e aí? Olha ali, fulano, como que você está mandando a sua demanda? Porque muitas vezes a gente está no automático dentro da organização, só mandando. Você já pediu um feedback para o fulano que você manda toda vez esse e-mail? Se está fazendo sentido? Porque de vez em quando, se você melhorar aqui, você de vez em quando entrega muito mais valor para aquela outra área. Então, isso é uma visão muito de Lean, gente. É ver as áreas, quem entrega, quem recebe, como cliente fornecedor. Sem dúvida.
Legal. Então, não é trabalhar só com seu cliente externo, perguntar, tá tudo bem, mas tá todo mundo dentro de casa fazendo isso? Perguntando isso, o que eu tô te entregando tá ok? Você acha que eu posso melhorar em alguma coisa? Eu sou a fanática do feedback, gente. Sim. Todo trabalho que eu faço, eu peço feedback, eu tenho formulário de feedback, eu tenho... Por quê? Porque cada pessoa tem uma percepção. Qualidade é pela percepção da pessoa. Sem dúvida. Então, você começa a ter vários prismas de como melhorar algo, né? Sem dúvida. E não só isso. A gente está falando dessa interconexão das áreas, mas isso a gente está falando de áreas operacionais. Se o nível executivo não estiver alinhado, como que o operacional trabalha alinhado? Sim. Não trabalha. E aí até você vai me perguntar sobre o Lean Inception, que eu vou falar. Tem uma técnica que eu criei com o Andy Barbosa, que chama Strategic Inception. É uma técnica para você fazer um alinhamento e o planejamento estratégico de forma colaborativa. E aí pode ser no nível executivo, para a organização como um todo, né? Mas também pode ser para uma área. Então, a gente está falando o quê? Primeiro, propósito. Qual é o propósito dessa área? Qual é o propósito dessa organização? Depois, missão, visão, valores, produtos ou serviços, né, ou atividades, dependendo de que nível a gente está falando. Isso tem que estar linkando com stakeholders, com o mercado. Então, assim, é fantástico fazer esse tipo de alinhamento, porque se eu estou entregando um produto que não está linkado com o meu propósito, muitas vezes, ou até seus valores, princípios, está dando tiro no pé dentro da organização, né? Sem dúvida. E falando um pouquinho sobre essa questão de propósito, missão, valores, você acha que o Agile Coach, ainda falando do Agile Coach, tá? Você acha que o Agile Coach ele entraria muito bem na área do RH, por exemplo, e conseguiria organizar um RH utilizando o conceito do Agile, dos métodos ágeis para centralizar, unificar processos e facilitar a comunicação entre as pessoas, e, enfim, isso é verdadeiro? Com certeza, qualquer área, né? Então, melhorar toda essa experiência das pessoas que trabalham e experiências de quem consome. E a gente pode pensar também experiência de quem gera demanda. O RH tem que se pensar também de maneira estratégica. O RH não pode ser tirador de pedido, ser pastelaria. Pastel de carne, de queijo, caldo de cana, vamos. É verdade. Não, tem que saber, você quer contratar alguém, por quê? Qual a definição desse papel? Melhorar esse tipo de coisa. Tudo isso tem que ser interativo, dinâmico. Sem dúvida. Job description, ele não tem que ser escrito na pedra, uma lápide, que está eterno, do mesmo jeito na organização há anos. Quando você vai nos papéis, realmente as pessoas devem fazer completamente diferente do que está ali escrito. Sim, outra coisa, dúvida. A organização e o RH é a porta de entrada da organização. Ela está vendendo, ela está falando, tem que falar, dos princípios, valores, do propósito da organização. E o foco hoje em muita organização é contratar pelo fit cultural. Sem dúvida. E não pelo conhecimento técnico, gente. Conhecimento técnico se adquire. Agora, comportamento, se a pessoa entra e não tem um fit cultural da sua organização, vai detonar com a sua cultura. Sem dúvida. Tudo aquilo que você passou anos construindo, né, que a cultura vem de um comportamento consistente da interação de todas as pessoas, pode detonar. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente está falando de métodos ágeis e aplicando realmente no conceito do RH, enfim, e falando um pouquinho de recrutamento e seleção, que é uma área do RH muito importante, que hoje na área de tecnologia é uma área que está sendo demandada cada vez mais, ou seja, precisando cada vez mais de novos recrutadores que entendam cada vez mais os processos da TI e tudo mais. Como a gente consegue linkar isso aí? Como é que a gente consegue linkar, trabalhar com recrutadores que têm que conhecer métodos ágeis, conceitos ágeis, um Scrum da vida, um Kanban, algo do tipo,
e que eles vão utilizar isso para poder recrutar pessoas na área de tecnologia que também têm por obrigação ter esse conhecimento. Como é que é para mesclar esses três assuntos ao mesmo tempo para você? Primeira coisa, XP. Parear. A pessoa do RH, ela tem conhecimento na área de RH, ela não é técnica. Então, eu já vi muitas pessoas técnicas de TI reclamando que o RH ligou e fazendo perguntas que a pessoa não tinha conhecimento, porque ela não é técnica naquele assunto, em linguagem, né? Então, trazer esse valor para esse processo. Igual eu tenho uma palestra de esqueci agora o nome dele. Mas depois alguma coisa eu acho e te mando. Eu procuro aqui nos meus contatos ele. Mas ele é desenvolvedor, e ele fez uma palestra assim, para que eu fazer aquele teste que eu sei que vão jogar fora? Qual é o valor de eu fazer um teste técnico se eu sei que vão jogar fora, que eu vou perder uma tarde toda? Agora imagina, a organização poderia ter um projeto open source, que o teste vai ser a pessoa fazer algo, uma atividade, uma user store, dentro daquele projeto open source. Então, ela entrega valor, né? Processo de onboarding também, um processo humanizado, não videozinho, que a pessoa vai ficar um dia inteiro vendo um vídeo ou lendo um manual, né? Então, fazer as pessoas aprenderem. Então, a gente está falando níveis de onboarding, né? Tem um onboarding da organização, o onboarding, isso de cultura, de processos, procedimentos. A gente tem um onboarding da área, se é de tecnologia, se é financeiro, e tem um onboarding do papel. Então, a gente tem vários níveis. Mas você comentou de... Então, primeiro eu vejo que é pareamento, né? Então, parear, chama uma outra pessoa que seja do mesmo papel daquela pessoa para apoiar, e até porque a gente está falando de também ter prismas diferentes. O que eu não vi, aquela pessoa pode ter visto. Sem dúvida. Lembrando, o RH é a porta de entrada da empresa. Então, se nós tivermos pessoas... Gente, isso é da humanidade, infelizmente. Mas se nós tivermos um grupo preconceituoso, essa porta está sendo preconceituosa. Se nós tivermos um grupo que não tem diversidade, essa porta vai ser sem diversidade. Então, o time do RH tem que ser um time diverso, tem que conversar sobre esses assuntos, né? Sobre machismo, enfim. Diversidade, inclusão e tudo mais. Igual no Management 3.0, a Karen perguntou o que é onboarding. Onboarding é o processo de entrada da pessoa. Então, um exemplo, tá? Como experiência boa já de onboarding. Ou vamos pelo ruim. Quem aqui entrou numa empresa e depois de 15 dias recebeu o computador? Ou recebeu a senha para entrar no sistema? Isso é uma empresa que não tem onboarding, tá? Sem dúvida. Por pesquisa, as pessoas levam mais de 7 meses para se sentirem produtivas numa organização. Se você faz um processo de onboarding, que é essa entrada, recepção, a pessoa pode ter um padrinho, uma madrinha, para ajudar ela a se integrar, se inserir, conhecer o processo. Tem organizações que a pessoa passa por todas as áreas dentro da organização. Por quê? Para ter uma visão sistêmica. Porque se ela vai direto para a sua mesa e começa a trabalhar, ela tem visão sistêmica? Não. Nenhuma. Né? E então, na área de TI... começa a trazer toda essa experiência da pessoa. Só um exemplo, a Microsoft, ela manda para a casa da pessoa, antes dela começar a trabalhar, uma mochila com crachá, o computador, com várias coisas, para ela chegar no primeiro dia já com tudo isso. Então, isso é pensar, e isso o RH pensar na experiência da pessoa que está entrando, e não só isso. No processo seletivo, você vendeu uma empresa. Se ela entrar e essa empresa não é aquilo que você vendeu, em uma semana, ela já sabe pela A de peão, que a empresa não é nada daquilo. Exatamente. E o que é mais legal... E o que é mais legal é vocês que trabalham na área de RH, de recrutamento e seleção, no RH de forma geral, sugerir isso como se fosse uma realidade realmente, porque muitas empresas hoje, especialmente na área de TI,
Ontem eu fiz uma live muito interessante em que eu falei sobre isso, inclusive, na live de ontem. Eu disse que existem empresas que não prestam nenhum tipo de atendimento onboarding para os colaboradores. Existem empresas no mercado que já fazem isso de forma exímia. Uma delas é o iFood, que faz isso muito bem. Eu volta e meia eu vejo no LinkedIn foto das pessoas que estão entrando a trabalhar, ganham uma mochilinha, um computadorzinho, um crachá, isso antes de começar a trabalhar na empresa. Mas eu já cheguei a trabalhar na empresa que eu fiquei 15 dias. Processo, né, gente? Não, eu sei disso. Eu sei disso. Em todo o processo tem a entrevista, a entrevista de entrada, que eu não me lembro agora o nome. Enfim, tem um processo gigantesco que tem que ser desenhado, mapeado, precisa ser. Enfim, precisa ter um profissional por trás ajudando a fazer isso. RH, né? Exatamente. E eu até citei ontem um exemplo, inclusive, de uma empresa que eu trabalhei, um ano atrás, 2 anos atrás, não me lembro. Não vou citar o nome da empresa, mas que eu fiquei 15 dias sentado num puff, porque não tinha mesa para sentar, e eu estava levando o meu próprio notebook para trabalhar, e mesmo assim não conseguia trabalhar porque não tinha usuário de acesso à empresa. Isso é muito natural, muito normal na área de TI. E os profissionais de RH na área de TI, eles precisam ter isso em mente, precisam criar facilitadores para isso. A Mayra é uma dessas profissionais que se dispõe, inclusive, a vender essa técnica, a disponibilizar essa técnica, esse conhecimento dela para poder facilitar, ser uma facilitadora realmente de aplicação desses conceitos. Apoiar toda essa melhoria, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, isso é muito importante. Na ETI, cada vez menos isso vem acontecendo. Eu trabalho com TI há 22 anos. Lá atrás, há 10, 12, 15 anos atrás, até que tinha bastante coisa disso, até que tinha um onboard legal, até que você, sabe, se sentia em casa com menos tempo possível. Mas hoje em dia, as coisas parece que, assim, a gente está tendo várias empresas, várias startups nascendo, vários negócios novos aparecendo, e as pessoas estão sendo recrutadas e contratadas para as empresas, e está sendo pouco tempo desprendido e investido no RH. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, a Toyota, o onboarding dela levava 3 meses. 3 meses a pessoa não sentava na mesa dela para trabalhar. Era processo de onboarding. Claro, isso é muito? Mas poderia ser uma semana. A pessoa passando pela área do RH, ficando um tempo, passando pelo financeiro. E não só isso, não é só conhecer de forma sistêmica, ela está se relacionando. Ela está conhecendo uma pessoa de cada área. E isso, quando ela tiver um problema ali, na área dela, no cargo, no papel dela, ela sabe com quem contactar. Sem dúvida. Né? Então, isso fica muito mais rápido. Isso a gente tem que pensar que a organização ela é um sistema com vários subsistemas formando uma rede. A gente só fortalece essa rede com as pessoas se relacionando. Então, o quanto o processo de onboarding vai apoiar isso. Agora vamos falar sobre um assunto que também é muito interessante, que a gente está postergando para falar sobre ele, que é o Leanception. O que é esse Leanception? O que ele diferencia? O que diferencia o Leanception do Agile Coach? Não, Leanception é uma técnica, que aí a pessoa que é Agile Coach pode facilitar, entendeu? Sim, desculpa, eu falei sobre o método, do conceito ágil e do conceito Leanception. A Leanception, de certa maneira, ela atende todo o manifesto ágil, ela ajuda com que as pessoas tenham interação, são atividades colaborativas. Então, o que é o Leanception? É um workshop colaborativo, onde as pessoas que são membros do time, junto com os stakeholders, vão elaborar, mapear, né, e levantar o produto em alto nível, que seriam funcionalidades, isso com foco em produto, mas pode ser serviço, pode ser uma campanha do RH, pode ser o que for, tá? E aí vai levantar em alto nível as funcionalidades do produto e planejar a entrega incremental, né? Em MVP, o que é MVP? Minimum Viable Product, produto Sim. mínimo viável. Então, o MVP 1, MVP 2, MVP 3. MVP, gente, quando a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, MVP 1, 2, 3, 4, é uma convenção, porque MVP mesmo é somente 1. O 2, o 3, o 4 é um incremento do 1. Do 1, entendi. Então, tem várias ferramentas que o Paulo Caroli, que é o autor, ele juntou
né? Então, começa, o primeiro dia tem foco em negócios, com a visão do produto, os objetivos do produto. No segundo dia, do segundo dia para frente, tem 2 atividades de design thinking, que é personas e jornadas. Depois nós temos atividades mais técnicas, com foco realmente no produto, levantamento das funcionalidades, revisão das funcionalidades, trade-offs, depois o Canvas MVP, o sequenciador. Então, assim, tem várias atividades onde você vai ter aquele escopo do produto. Mas eu já fiz para serviço, eu sou facilitadora oficial, né? Sou trainer também, né? Treinadora. E aí eu já fiz Lean Inception de tudo. Até eu, na Totorx, que eu atuei, que foi onde eu aprendi com o próprio Caroli, ele é consultor principal lá, eu facilitei muito face-to-face Inception, que é uma abordagem do Lean Inception, só que para time. E aí eu faz do RH, você faz de várias áreas, e na verdade é o quê? É aquela semana que o time vai tirar para limpar a casa, fazer o faxinão e atuar de maneira o quê? Planejada. Quais são os nossos objetivos? Como que a gente vai atuar? Então, em vez de pensar em funcionalidade, são ações, ou são projetos, entendeu? Então, são outras frentes. E com essa mudança aí de paradigma de trabalho que nós estamos vivendo hoje, que é basicamente quase todos trabalhamos à distância, utilizando ferramentas aí de comunicação via internet, enfim. Como é que está sendo o teu trabalho com isso? Como é que é você? Porque eu imagino que isso depende um pouco de interação pessoal, né? Você precisa um pouco de quase que pegar no braço da pessoa e falar, olha, tá vendo aqui? Veja bem, vamos colocar esse post-itzinho aqui no quadro e tal. Como é que é para você fazer isso hoje? Não, é tranquilo, porque hoje todas as ferramentas que tem online, até uma dica que eu dou, gente, se o time de vocês tem Kanban, vamos supor, né, físico online, não faz sentido, é desperdício. Então, escolha um, fique só com um. Claro que hoje, provavelmente, com todo mundo trabalhando remoto, você vai ter que atuar no online. Claro, né? Claro, sem dúvida. Mas eu tive uma experiência fantástica na Totorx, trabalhando com times distribuídos, e assim, não parecia que o time estava no Chile e outro em BH e a gente em Porto Alegre. Então, a vivência que se tinha era total presencial, toda mesa de projeto tem uma TV com todas as pessoas que estão remotas, então tem sala de game que dá para todo mundo ficar escutando. Se alguém falar, pessoal, tô com problema, tá todo mundo ouvindo. Então tem várias formas de facilitar esse processo. Que legal. A gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Ferreira, está perguntando qual é a diferença entre Leanception e Design Thinking. Elas se completam, mas qual é a diferença principal? O Design Thinking, ele está num processo muito mais de discovery, prototipação, identificação da necessidade. Dado que você fez isso, você já tem uma diretriz que, poxa, meu usuário tem essa necessidade. Você vai para a concepção do produto, o seu início para a concepção do produto é a Leanception. Então, a grande diferença é que você está atuando muito mais no discovery, identificando necessidades para gerar novos produtos, e aí, para a concepção, você inicia com um Leanception. E legal, eles se complementam, realmente, como o rapaz trouxe. Legal. Me fala como é que é o teu dia a dia, como é que é os teus trabalhos, de que forma você atua. Eu tinha um interesse, eu tinha uma curiosidade sobre isso, especialmente contigo, obviamente. A gente estava conversando sobre isso, inclusive, nos bastidores, antes de entrar no ar, mas acabou que não deu tempo de a gente complementar esse bate-papo. Inclusive, a gente ficou até de formar uma parceria, eu te levar lá para São Paulo para a gente fazer alguns cursos lá e tal. E eu queria, com certeza, eu vou te levar, sem sombra de dúvida, você vai nos ajudar lá a passar o teu conhecimento lá para o pessoal de São Paulo, aqui em Porto Alegre também. E como é que funciona o teu dia a dia? Como é que você, enfim, oferece os teus serviços
Aí me explica um pouquinho aí de como você atua. Eu tenho workshops já elaborados, que é o que eu ofereço para o mercado, com turmas abertas, né? Onde eu abro numa plataforma de vendas, onde as organizações podem contratá-los deles também no formato in company. Eu também elaboro programas de acordo com um assessment, até uma conversa que eu fiz, eu vi uma necessidade, eu monto muitas vezes programa para dar continuidade, porque assim, um treinamento, ele, quando a gente está falando de mindset, modelo mental, ele não vai fazer essa mudança. Mindset, gente, leva tempo. Então, o programa, muitas vezes, é para você fazer esse trabalho ser contínuo. Então, ou criação de comunidade de prática, ou coach executivo, entendeu? Então, aí dá para pensar em várias frentes. Eu também desenvolvo pessoas facilitadoras dentro das organizações, né? Facilito processos como Lean Inception, Design Sprint. Então, eu tenho um workshop para ensino, aprendizagem, para a pessoa aprender, mas eu também facilito esses processos. Eu atuo de acordo com a demanda, e também com consultoria. Então, venho também fazendo mentor e coaching grupo online, com esse momento que está todo mundo em casa. Venho também fazendo os workshops de maneira online, então, adaptando ele, mas mantendo o quê? Que para mim é o principal dos workshops que eu dou, que faz parte do aprendizado, a interação, a troca de informação, o contato entre as pessoas. Então, para mim, não tem como tirar esse tipo de coisa, porque o aprendizado ele está sendo formado nessa troca entre as pessoas. Então, os workshops online, eu mantenho essa interação entre as pessoas. Legal. E aí, a pessoa que quiser saber, ou que tiver com algum problema, eu também faço coaching, mentoring individual. Mas a pessoa que tiver algum problema na organização ou uma necessidade, me chama, eu faço uma call, eu vou perguntar, eu vou questionar, aí eu crio uma proposta em cima daquilo que foi conversado, e aí vai se conversando, né? Tem trabalhos também muito com foco em inovação, igual eu estou fazendo um trabalho agora numa organização que nós estamos fazendo iterações, e aí, de acordo com essa iteração, a gente pode estar mudando, melhorando, entendeu? Então, trabalho bastante com o processo de inovação. Legal. Eu estou colando aqui aquilo que tu pediu para eu colar, estou colando aqui no chat agora. A Mayra pediu para eu colar aí um conteúdo bem legal. Não sei se vai caber tudo aí. Acho que até dividiu aqui em vários comentários, na verdade, mas, bom, tá valendo. Dá para ler, dá para entender. Eu tenho aberta. Eu tenho duas turmas abertas de workshop online e tenho o Lean Agile Clinic online, que é um mentor e coaching grupo. Então, as pessoas vão entrar e vão trazer problemas. E aí eu vou assessorar e o grupo também assessora. A gente está trabalhando em inteligência coletiva. Legal. O Leonardo está perguntando aí onde é possível consultar a sua agenda dos cursos e workshop. Acho que nesse conteúdo que que aí é específico online. Para os demais, tá. Eu te mando. Eu vou pegar aqui já. Quer me mandar aí agora que eu já colo aqui já para o pessoal? Sim, vou pegar aqui. E aí tem também que eu te passei o meu portfólio de atuação. Aí tem alguns cases lá também, então... Legal. O pessoal do Facebook que está assistindo não vai conseguir pegar esse conteúdo, porque não sei o que aconteceu, minha ferramenta aqui ela bloqueou para comentários diretos no Facebook, então esses comentários só estão no YouTube. Então o pessoal já tem o endereço aí na descrição do vídeo aí do canal no YouTube, é só clicar, entrar no canal no YouTube lá e pegar as descrições que só estão valendo aqui para o YouTube. Do LinkedIn as pessoas não têm acesso mesmo de qualquer jeito, mas também é a mesma coisa, acesse esse vídeo aqui no YouTube, que esses comentários também estão no YouTube. Outra coisa importante também, a página da Mayra no LinkedIn está descrita, no caso do YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo. E no caso do Facebook, que está assistindo pelo Facebook, aqui em cima, na descrição do vídeo, está lá o link para
para a página do LinkedIn, o perfil, o portfólio da Mayra no LinkedIn. Você me mandou aqui agora, né? Eu vou falar aqui Isso, esse é o na do descrição. Simpa, outros eventos que já tem planejado. Eu transferi todos de abril e maio, né? Mas a partir de junho, glória a Deus, bendito seja nosso Pai, que nos auxilia com tudo isso que está acontecendo, para que a partir de junho volte a ter as turmas. Mas claro que depois de passar por isso, acho que muitas coisas vão mudar, né? Eu vou manter algumas coisas online, que eu achei foi super legal. Então... Legal. E pós-Covid, pós-coronavírus, qual é a tua expectativa aí? Você acha que as organizações elas vão mudar, as pessoas vão mudar? Você que está um pouco ligada nesse meio de coach e tudo mais, você acha que realmente o ser humano vai mudar depois Eu achei uma coisa assim, ó, eu achei muito legal e engraçado. Uma pessoa postou no LinkedIn assim, o que faz, uma coisa assim, tá, gente? O que faz gerar uma transformação digital o mais rápido possível? E tinha várias coisas, tinha lá, coronavírus. Mas, assim, no final, assim, a gente, quem não conhecia ferramentas teve que conhecer. Então, para as pessoas vai ser muito mais fácil de fazer isso. Mas também está ressignificando o nosso contato humano, né? O quanto está fazendo falta. Então, não dá para a gente ficar só no digital. A gente tem que ter. Nós somos, né, seres que precisam desse afeto, desse pertencimento, mas desse contato humano. Então, eu acho assim, vai haver muitas mudanças. Eu acredito que cada crise ela vem para a gente crescer, para evoluir, entendeu? Como ser humano, como organização, como comunidade, né, como cidadão, cidadã, então, e muitas máscaras estão caindo, né, porque tem gente que não está nem aí para a vida do outro ser, né, então, exatamente. Então as pessoas estão se mostrando quem são também, né, então, eu tenho várias organizações que eu quero dizer assim, até de comercial, alimentício, que eu não vou ser mais cliente, porque a postura, eu achei assim, uma postura infeliz. Então, ao contrário, um exemplo é a Magazine Luiza, que exemplo, sabe? Sim. A Chili Beans, eu atuei já na Chili Beans como supervisora de vendas, quando eu tinha lá 19 anos, e, Caíto fechou todas as lojas, porque ele falou, eu lido com o ser humano, eu quero cuidar e zelar das pessoas que trabalham comigo. Então, sem dúvida. Isso é fantástico. Quando e nós somos humanos, né? Outra coisa, as organizações que não estão demitindo, gente, porque depois de toda a crise, vem a bonança, vem o momento de alta, vai vir, né? Então, a organização que também está desligando, somente organizações grandes, não tem, me desculpa, mas não tem explicação. Uma organização grande, que tem um fundo, que tem um capital aberto, ou que não tem, sabe, pegar e desligar só por desculpa disso. As empresas, elas têm... Oi, desculpa, pode falar. As empresas, elas têm... As empresas, elas têm responsabilidade social, né? Pelo menos elas deveriam ter. Então, é muito importante a gente sempre frisar isso. Eu já fiz 2 postagens sobre isso, inclusive. Vou fazer um vídeo agora sobre isso essa semana, falando que nós, empresas, e eu me incluo até nessa, que eu também possuo uma, temos responsabilidade social. O que isso quer dizer? Nós temos a obrigação de olhar pessoas como humanos, como seres humanos de fato. As pessoas que trabalham com a gente tem a obrigação de mantê-los em uma condição segura, estável, no meio social. Se de repente você passa por uma crise como essa, todos estão passando, e a primeira oportunidade, porque você enxerga apenas números e não pessoas, corta essas pessoas para que você segure o caixa, a tua responsabilidade social está indo a zero. Isso é fato, e nós estamos vendo aí realmente exemplos, como tu mesmo falou, de empresas aí, de corporações que estão tomando nota zero com isso, não é verdade? Não, um exemplo, gente, ó, adorava, e vou falar, adorava adoro, né, o hambúrguer do Madeira, mas eu achei infeliz a postura do empresário, infeliz, entendeu? No que ele falou. Não, mas como a economia, como, o país que teve mais cuidado, mais zelo, ele vai ter uma recuperação mais rápido da economia do que o país que não tiver,
sabe? Então, enfim. Mas aí parte da gente também como a nossa responsabilidade social. No início, eu achei exagero, até agradeço toda a turma lá do Coletivo Ação, que ficou postando um monte de coisa, e eu falei, não, eu vou estudar. Quando eu comecei a ir atrás, porque eu estava bem na semana do Agile Week de Porto Alegre, e aí eu comecei a me conscientizar, comecei, sabe, deglutir, mas no início eu falei, gente, é exagero. Então, primeiro ponto eu fiz assim, mas depois eu, sabe, quando você vai... Sabe, aceitando, entendendo. Tudo é a negação, né? A negação, Mas... e aí eu comecei a ver, poxa, se eu ficar viajando e dando workshop, eu posso ser uma transmissora. Sem então, dúvida. Olha, eu posso estar lesando outras pessoas. Sem dúvida. Então, eu transferi 4 cursos meus que estavam nos finais de semana programados em São Paulo, aqui de Porto Alegre, inclusive, estava programado agora para o dia 25, e nós tivemos que também reagendar. Enfim, e isso por conta realmente desse problema. Eu prefiro também fazer cursos presenciais, onde eu tenho interação pessoal, interpessoal, onde eu olho para as pessoas, onde eu exercito a concentração delas em mim. Então, para mim, isso é fundamental. E aí, alguns cursos eu estou transferindo para cursos online também, para poder me adaptar aí aos desejos das pessoas, que elas precisam se preparar, enfim. Então, essa realmente é uma situação bem delicada. Bom, estamos chegando no fim, já ultrapassamos aqui 2 minutos da nossa live de hoje. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram e assistiram e acompanharam e continuam me acompanhando. Quantas pessoas a gente teve? Eu estou curiosa. Eu sou curiosa. No LinkedIn eu não tenho esse número, no YouTube, deixa eu olhar aqui. Agora tem 5 pessoas no YouTube. Sim, e no Facebook mas deve ter tido pico, né? Já, chegou a 12, 15 pessoas, eu não vi aqui. Legal, chegou um número legal, e no Facebook também eu não tenho como acessar aqui agora, mas eu te falo daqui a pouquinho. Mas temos um número bem legal, bem satisfatório de pessoas nos assistindo. Bom, Mayra, te agradeço muitíssimo pela sua participação, de verdade. Acho que foi uma participação fundamental aqui. Você passou conhecimento e conteúdo para as pessoas que são extremamente relevantes, especialmente para as pessoas da área de RH, que é meu público, né, sua grande maioria. Te agradeço muitíssimo pela sua participação. Muito obrigado. Quer deixar uma consideração final para as pessoas? Quero agradecer pelo convite, Danilo. Estou à disposição. Quando você quiser, tem vários outros assuntos também que eu abordo e com referência, né? E qualquer pessoa que participou também, fica à vontade de me contactar. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a comunidade ágil. Quando eu iniciei, há uns 5 anos atrás, várias pessoas me ajudaram. Então, esse compartilhamento e apoio e colaboração, ele é muito forte. Então, fiquem à vontade de me chamarem, mandarem um áudio, tem um contato aí, pode ser no LinkedIn, me contacta, que eu respondo, viu? Maravilha. Muito obrigado. O LinkedIn dela, como eu falei para você, está na descrição, o Facebook aqui em cima, YouTube aqui embaixo. Amanhã vamos falar com o Luciano Stefani sobre liderança nesses tempos agora turbulentos, como ser liderado e como liderar de forma eficiente, especialmente na área de TI. Um conteúdo muito bacana para todos vocês que estão assistindo. Meu intuito aqui em todos esses vídeos, fazer lives diárias, é passar conhecimento, passar conteúdo para vocês, ajudar todos vocês que estão nos assistindo todos os dias da melhor forma possível. Muito obrigado a todos pela participação. Mayra, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Tchau, tchau a todos. Até amanhã.